single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something. Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Neymar e mais uma vez aqui com videozinhos com vocês, pra vocês, pela manhã. Espero muito que vocês estejam muito bem, muito felizes, que é o que eu espero do fundo do meu coração para todos. Queria muito hoje deixar uma palavrinha, não uma palavrinha, uma palavrona, uma palavra bíblica hoje que console o coração de cada um nesta manhã. Queria estar lendo para vocês a história de um guerreiro. O guerreiro, o Davi, o rei Davi, que começa assim, um estudo sobre Davi. A história começa a ser contada no Antigo Testamento, em 1 e 2 Samuel, ou 1 e 2 Samuel. Segue até Reis e 1 Crônica. Suas origens de Davi, né? Davi foi caçula de Jessé entre 8 irmãos e pertencia à tribo de Judá. Foi criado e treinado para exercer a profissão de pastor de ovelhas. Destacava-se também por inúmeros talentos, como ser um grande guerreiro com direito até cântico em sua homenagem, tocar harpa e até por fazer instrumentos musicais para o louvor na casa do Senhor, como diz em 1 Crônicas 23:5. Ao descrever Davi, um dos servos de Saul, usou os seguintes termos. Em 1 Samuel 16:18, filho de Jessé de Belém, sabe tocar harpa, um rapaz corajoso, apto para ir à guerra, tem bom senso, de boa aparência, o Senhor está com ele. Davi é ungido a rei. Essa é a primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia. Samuel tinha o objetivo de encontrar um substituto de Saul para se tornar rei de Israel. E Deus havia falado para Samuel que esse substituto era um dos filhos de Jessé. Na casa de Jessé, o profeta Samuel foi apresentado a todos os irmãos de Davi, porém nenhum foi escolhido por Deus. Então chamaram Davi, que estava cuidando das ovelhas. Deus confirmou a Samuel que ele era o escolhido. A partir daquele dia, ele foi ungido. A Bíblia descreve que a partir do dia em que foi ungido, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre a vida de Davi, em 1 Samuel 16:13. E isso ficava evidente em diversos momentos, como por exemplo, quando ele tocava a harpa, o espírito maligno que estava afligindo Saul retirava-se dele, em 1 Samuel 16:23. Davi derrota o gigante. 1 Samuel 17. Davi havia saído de casa para levar alimentos aos seus irmãos que tinham ido para a guerra, quando foi até a linha de batalha e viu o gigante chamado Golias, que era do povo filisteu, desafiando o povo de Israel a lutar e vencer. E o vencedor determinaria o resultado da batalha. A batalha já durava 40 dias e ninguém havia disponibilizado para lutar contra o gigante, já que parecia impossível alguém vencer. Quando o gigante aparecia, os israelitas fugiam com medo. Ao ver que um incircunciso desafiava o povo de Deus, Davi se ofereceu para lutar contra ele. Recebeu a melhor armadura para se proteger, mas recusou, pois não tinha estrutura física para usá-la, de tão pesada que era. Sem proteção alguma, Davi pegou um estilingue e uma pedra e atirou contra Golias. A pedra acertou na cabeça do gigante, que morreu na hora. Davi venceu essa batalha e mostrou que Deus estava com ele, o que o tornava forte diante daquele gigante. Davi e a música. E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul,
Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul se sentia aliviado e melhorava, o espírito maligno o deixava. Em 1 Samuel 16, 23. Uma das características interessantes de Davi era o dom da música. Foi Davi recomendado quando os servos de Saul sugeriam a contratação de um bom músico para tocar harpa, sempre que o espírito do rei fosse afligido, em 1 Samuel 16, 16. Além de músico, Davi também se tornou escudeiro de Saul, pois o rei gostou muito dele. Mesmo assumindo novas funções ao longo de sua vida, Davi sempre manteve uma relação com a música. Mais tarde, ele compôs muitos salmos, além de ter feito instrumentos musicais para serem utilizados no louvor ao Senhor no templo. Quem construiu o templo foi Salomão, filho de Davi, mas Davi participou da preparação. Até assumir o trono, algo interessante a respeito da história de Davi é que quando ele é ungido pelo profeta Samuel, ele não se tornou imediatamente rei de Israel. Ele continuou servindo como pastor na casa de seu pai Jessé. Depois se tornou servo fiel do rei Saul como músico. Depois Davi derrotou Golias e assumiu uma posição de comandante no exército israelita. Davi inclusive se tornou fugitivo por um tempo, porque seu sucesso incomodou o rei, que passou a persegui-lo. Essas fases pelas quais ele passou até assumir o reinado de Israel podem ser compreendidas como um processo de provações na vida dele, ou um tempo de espera. E mesmo nestes períodos, Davi sempre mostrou-se fiel, correto e corajoso. Mesmo com o rei Saul perseguindo Davi e tendo inveja dele, Davi sempre foi um servo fiel, que honrou o rei e sua família em seu coração e atitudes. Em 1 Samuel 27, do 24 ao 7, Davi com seus homens tem a oportunidade de matar Saul. Contudo, Davi recusa-se a fazer o mal e opta por respeitar Saul e preservar a vida dele. Davi reconhecia a autoridade do Senhor na vida de Saul, porque ele era o rei ungido por Deus. Diante dessas atitudes, Saul é quebrantado. Chora, reconhece a bondade que havia em Davi e compreende porque ele seria o próximo rei de Israel. No secreto e nas provações, o nosso caráter é forjado. Somos preparados para os propósitos de Deus, para nós. Davi passou por muitos processos em sua vida pessoal antes de assumir sua posição de liderança da nação. Um homem segundo o coração de Deus. Encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o coração de Deus. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Atos 13, 22. Davi foi coroado em Israel depois da morte de Saul, e em seu reinado liderou grandes batalhas e conquistas. Porém, o mais importante da história dele é o seu temor ao Senhor. É ele ter sido um homem segundo o coração de Deus. Neste momento de espera em que Davi passou por muitos processos até se tornar rei, ele sempre demonstrou reconhecer a autoridade do Senhor, sempre demonstrou um coração de servo, foi sempre um servo fiel ao rei Saul enquanto o servia e sempre reconheceu a si mesmo como um servo do Senhor e sua soberana vontade. Mesmo diante do grande papel que desempenhou em seu reinado, ele sabia que tudo o que ele havia conquistado tinha sido por causa do poder de Deus. Ter sido um homem segundo o coração de Deus não significa que Davi não falhou em sua vida. Ao contrário disso, a Bíblia mostra momentos de fraqueza e de guerra na consciência de Davi. O próprio pecado de adultério, Batseba, e o pedido que Davi fez
para que o marido dela fosse morto, gerou gravíssimas consequências para ele e sua família. Mas Davi foi capaz de reconhecer seus erros e de se arrepender profundamente. Seus salmos revelavam seu profundo quebrantamento diante da graça e do perdão do Senhor. Lições preciosas que aprendemos com a vida de Davi. Ao longo da vida de Davi, ele aprendeu sobre a soberania e o poder de Deus. Deus sempre o guardou, livrou da morte, e foi o próprio Deus que estabeleceu o reinado de Davi. Deus perdoou quando ele pecou e se arrependeu. Davi teve que esperar muitos anos até que, de fato, se tornasse rei. Foi esse tempo que ele aprendeu que Deus sempre mantém sua palavra em seu momento perfeito. Essa também é a lição para nós, que devemos descansar no Senhor e esperar pacientemente por Ele. Linda essa história de Davi, né? Davi foi paciente e esperou muitos anos, desde que foi ungido a rei, até poder ocupar esse cargo. Foi perseguido pelos seus invejosos que queriam destruí-lo. É assim na nossa vida, né? Quando a gente não é ninguém, quando Davi estava lá no pasto, apenas apacentando ovelhas, ninguém nem sabia que Davi existia, ninguém nem conhecia, nunca tinha ouvido falar. Mas quando o Senhor ungiu e ele começou a se destacar, começou a aparecer invejosos, gente querendo destruí-lo. E ele sempre ali, firme, fiel, perseverante e nunca desiste. Muitas vezes é assim na nossa vida, né? A gente fica na nossa, quietinho. Quando você não tem nada, não faz nada, ninguém sabe nem que você existe. Começa a se destacar, começa a vencer na vida, começa a ter ambições, a querer realizações de sonho, começa a querer crescer um pouquinho, que Deus quer o melhor para a gente, né? Então, assim que você começa a crescer, a conquistar algo, os seus invejosos também começam a crescer, começam a aparecer. Pessoas que nem sabiam que você existia, de repente já está te invejando. Já aconteceu com você? Às vezes você tem um sonho a se realizar, um processo, uma coisa que você sentiu, agora sim é hora de eu colocar em prática aquele meu sonho. Seja qualquer coisa que for, seja começar um negócio, vou pegar umas roupas para vender, aí a pessoa já fala, você acha que vai dar certo? Você não tem esse dom, tanta gente vende e não sai do lugar, tá ali do mesmo jeito. Eu não acho que isso seja um bom negócio. Cara, se você não faz, deixa outra pessoa fazer. Se você não tem coragem de mudar de vida, deixa outra pessoa tentar. Se não der certo, pelo menos você vai ter história para contar e vai dizer, não, eu tentei, não deu certo, mas eu tentei, fui lá, tentei. Mas tem gente que não tenta, não tem coragem, mas se você conta um sonho, seja ele pequeno ou grande para alguém, a pessoa já vai te botar para baixo, vai te dizer que você não pode, que você não consegue, que fulano ou ciclano já tentaram e não deu certo. Fulano e ciclano não sou eu. Eu não sou fulano e nem ciclano. Se Deus é na minha vida, Ele colocou um sonho no meu coração, é para eu realizar. Tenho sonhos na minha vida que desde pequena eu sonho. Um dia eu vou realizar, seja eles grandes ou pequenos. Vai ter muita gente que vai estar dizendo que não, que é loucura, que é um erro, que você não deveria fazer, que você não vai poder, que você não vai conseguir. Porém, se o Senhor botou no seu coração, se o Senhor te escolheu, se Ele disse que você pode sonhar, Ele vai te capacitar para realizar.
desde que você ande nos caminhos dele, faça a vontade dele, desde que você não desista, sempre persista, igual Davi. Davi persistiu, nunca desistiu e nunca deixou o caráter dele de lado. Sempre honrou o rei Saul, mesmo sabendo que ele o invejava, que ele não queria que Davi crescesse mais, que Davi já estava grandinho, já estava crescendo em cima dele. Aí começou a dar aquela inveja de tudo. E mesmo tendo a oportunidade de acabar com a vida dele, Davi não quis. Porque Davi respeitava a autoridade que Deus tinha posto na vida de Saul. Porque, querendo ou não, Saul foi ungido por Deus. Querendo Davi ou não, ele foi escolhido por Deus. E a palavra diz que nós devemos respeitar as autoridades, por isso existem leis na terra. Então, voltando ao nosso assuntinho, o seguinte: quando você mostrar os seus sonhos, as suas pretensões, quando você mostrar que você quer crescer, que você quer evoluir, que você quer mais, sempre vai ter aquele que vai dizer: não, você não vai conseguir, você é louco, não faça isso, não faça aquilo. Muitas vezes vem da nossa própria família. Então se prepare, tá? Se você estiver passando por um processo de mudança, se prepare para vir aquelas acusações, aquele julgamento que você não é capaz, que você tá louca, que você não pode, que é um passo muito grande. Cara, se você não quer fazer, não faça, mas não me impeça de fazer. Não queira me impedir de fazer. Porque se eu sou escolhida por Deus, Deus permitiu que eu tivesse esse sonho, Ele vai permitir que eu também realize. Em nome do Senhor Jesus, pegue esta palavra hoje como um exemplo e não desista dos seus sonhos. Siga, arrisca. Se não der certo, paciência. Quantas coisas a gente faz na nossa vida que não deram certo. Mas nós temos o quê? História para contar, né, querida? Então, quem te acusa ou quem te aponta dizendo que não vai conseguir, fala para ele te mostrar que ele fez melhor. Se ele fez melhor, ele tem até um pouquinho de chance de te convencer. Porém, a maioria das pessoas que falam que você não pode, que é muito grande para você, que você não vai conseguir, a maioria dessas pessoas nunca saíram do lugar, estão estacionadas até hoje e querem que você continue também. Tem gente que tem inveja, não do que você tem, do que você é. Tem gente que não quer conquistar, apenas não quer que você conquiste. Por que ela não quer conquistar? Porque ela sabe que dá trabalho, que vai ser um processo lento, que você vai ter que trabalhar, vai ter que ralar. Muitas pessoas querem estar no seu lugar, porém não quer pagar o preço que você pagou. Então hoje em si, se você tem um sonho sim a realizar, bota em prática sim, lute por ele, seja qual for, seja pequeno, seja grande. Nas mínimas coisas, nós sempre vamos ter pessoas negativas ao nosso lado. Mas não deixa que isto atrapalhe os seus sonhos. Não deixa que isto faça com que você desista. Não, pelo contrário. Faça como Davi. Persevere. Se for perseguido, continue. Se você está sendo invejada, continue. Você está indo para o lugar certo, para o lado certo. Porque árvore que não tem fruto, ninguém joga pedra, né? Então, se você está sendo apedrejada e perseguida e invejada, é porque sim, você está indo no caminho certo. Queria muito que você deixasse o like nesse vídeo, aquele joinha bacaninha para ajudar o canalzinho da coleguinha. E fiquem muito com Deus. Deixa aquele comentáriozinho também, que eu sempre digo que pode ser um emoji, uma carinha, um joinha, uma palminha, qualquer coisinha ali nos comentários. Deixa lá para a coleguinha.
Deixa também o likezinho, aperta esse joinha que tá aí do lado, que não faz mal a ninguém, só ajuda a coleguinha. Tá, gente? Um beijo no seu coração. Essa foi a mensagem de hoje, ficou um pouquinho comprido o vídeo, mas espero que você tenha assistido até aqui para você ver e conhecer um pouquinho a história do Davi, o guerreiro Davi, que foi ungido e usado por Deus. Saiba de uma coisa, Deus, ele não escolhe os que sabem, ele quer ensinar. Ele não escolhe os capacitados, ele quer capacitar. Então, se você se acha pequeno, se você está se achando o menor da sua casa, saiba que Davi também era o menor. Tanto que quando Samuel foi lá escolher os filhos de Jessé, ninguém nem pensou em chamar Davi, né? Vamos reunir por esses que já estão aqui, deixa Davi quietinho lá. Porque ninguém dava nada por Davi, gente. Ninguém nunca pensou que Davi fosse ser o escolhido, né? Só os outros que já eram os maiorais, tinham uma profissão melhor. Mas não, o Senhor, ele não age assim, ele não enxerga como a gente enxerga. A gente enxerga a aparência, o Senhor não, o Senhor enxerga o coração. E o coração de Davi foi segundo o coração de Deus. Portanto, um beijo no seu coração, fiquem com Deus, ajude o canal da coleguinha com esse like, este comentário. Se você não é inscrito, mas assistiu até aqui, gostou da história, se inscreva, ative o sininho, ajuda, gente, o coração da coleguinha e o canal da coleguinha. Beijos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.